Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Estudos e Mensagens para o Tempo do Fim. Meu nome é Antônio e hoje estaremos falando sobre princípios de saúde. E para isso estaremos respondendo as seguintes perguntas. Na Bíblia, existe uma mensagem especificamente sobre saúde para o povo de Deus? E qual a importância de se ter uma boa saúde física para o crescimento espiritual? Como sempre, para respondermos a essas e outras perguntas, estaremos nos utilizando da palavra do Senhor e por isso precisamos de ajuda. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado e santificado seja, Senhor, o teu santo e bendito nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, por toda a eternidade. Neste instante, estaremos mais uma vez abrindo a tua palavra, e para isso te peço que tu sejas comigo nesta hora, pois sabemos que sou falho, e por isso te peço primeiramente pelo teu perdão, e também por sabedoria, para que eu não venha a falar de mim mesmo, mas conforme o teu querer. Te peço também, Senhor, que prepares o coração de todos aqueles que estão assistindo este vídeo, e que tudo aquilo que eu não for capaz de transmitir sobre este assunto, que o teu Santo Espírito possa complementar. Por isso te peço e agradeço todas estas dádivas, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Eu já começo o assunto de hoje com uma afirmação, a de que os princípios de saúde estão sim intimamente ligados com o nosso crescimento espiritual. E não poderia ser diferente, pois a maneira como Deus se comunica com os seus filhos é, além de sua palavra, também através de seu Santo Espírito, o qual tem como função principal nos convencer de sua justiça, do pecado e do juízo de Deus. E a maneira como este Espírito faz a sua obra é imprimindo em nossas mentes as verdades deste Deus Criador. E vejam, tanto o nosso corpo como a nossa mente estão intimamente interligados um com o outro, sendo ambos parte de um todo, não é mesmo? E para que possamos compreender estas verdades, necessitamos de uma boa saúde mental, a qual só será possível se também o nosso corpo estiver saudável, concordam? Por isso, o Senhor nos deixou, em sua palavra, muitas orientações, as quais veremos a seguir, e que, sendo seguidas, serão acompanhadas de suas bênçãos, pois, para compreendermos esta verdade que liberta, a qual está em sua palavra, precisamos de uma mente sadia, a qual provém de um corpo saudável. Vejamos primeiramente em sua palavra qual foi o regime alimentar prescrito pelo Criador para o homem antes da existência do pecado. Está no livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versos 29 e 30. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. Percebam que, para o homem e sua descendência, o Senhor deixou para alimento toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente. E para os animais, e para as aves, e para cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, o Senhor deixou toda a erva verde para alimento. Assim sendo, o homem se alimentaria de ervas e de frutos de árvores, os quais tivessem semente, e aos outros animais, e às aves, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que houvesse vida, foi deixado para alimento a erva verde, nas quais não houvesse semente. Infelizmente, com a entrada do pecado em nosso mundo, este regime alimentar prescrito pelo Criador para o homem deixou de ser seguido. Como também os animais deixaram de se alimentar somente da erva verde, na qual não houvesse semente. E as consequências não se limitaram a Adão e sua descendência, pois, por causa da desobediência ou rebelião cometida pelo primeiro casal, toda a terra foi amaldiçoada, e a harmonia que existiu entre todos os seres deixou de existir.
Com isso, os animais também começaram a se atacar, para inclusive se alimentarem uns dos outros. E a terra já não mais dava do seu fruto de forma espontânea. E a partir de então, com o sofrimento, ou seja, através do trabalho, Adão e sua descendência comeriam por todos os dias de suas vidas. Sabem, este nunca foi o desejo ou o plano de Deus para o homem. Mas nem por isso o Senhor desistiu de nós, pois sabemos que existe redenção em Cristo Jesus, nosso Redentor. Mas a partir da entrada do pecado em nosso mundo, o homem entrou em uma decadência contínua, o que faz com que consigamos ficar moralmente cada vez piores. Mas mesmo com a entrada do pecado, a palavra nos relata que antes do dilúvio, os homens viviam centenas de anos. Vejamos no relato do capítulo 5 do livro de Gênesis, a partir do verso 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus, ele o fez. Macho e fêmea, ele os criou. E os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. Percebam, no dia em que eles foram criados. O nome Adão se referia ao casal, entendem? Verso 3. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Nós sabemos que o primeiro filho de Adão, com a sua mulher Eva, foi Caim, que por sua vez matou a Abel, o segundo filho do casal, como está relatado no capítulo 4 do livro de Gênesis. Não pretendo entrar em detalhes neste assunto, mas como Caim assassinou ao seu irmão Abel, o Senhor tirou dele o direito de primogenitura, passando esse direito para o seu irmão Sete, terceiro filho do sexo masculino do casal, ok? Continuando, vejam que Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos, Cainã viveu 910 anos. Maalalel viveu 895 anos. Jared viveu 962 anos. Enoque viveu 365 anos aqui na terra. E a palavra relata que Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o levou para si, sem que este experimentasse a morte. Incrível, não é mesmo? Matusalém viveu 969 anos. Foi o que mais viveu nesta terra. Lameque viveu 777 anos. E Noé viveu 950 anos. Notem que somente após o dilúvio, a palavra registra um consentimento por parte do Senhor para que o homem passasse a comer carne. Vejamos no capítulo 9 do livro de Gênesis, a partir do verso 1. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. E em vossas mãos eles foram entregues. Agora vejam, verso 3. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós. Assim como a erva verde, eu vos tenho dado todas as coisas. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. Este verso dá margem para muitas especulações, mas precisamos levar em consideração um detalhe muito importante com relação a estes dois últimos versos. Noé certamente tinha conhecimento com relação aos animais limpos e os que não eram limpos. Vejamos no capítulo 7 do livro de Gênesis, no verso 2. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, o macho e sua fêmea. E dos animais que não são limpos, de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Assim sendo, entendo que o Senhor tenha se referido a toda coisa viva que se move, mas que fosse limpo, seria por alimento para Noé e sua família e descendentes. Assim também como a erva verde, o Senhor deu a Noé todas as coisas, as ervas verdes, inclusive, para facilitar a digestão do alimento cárneo, entendem? Mesmo porque, dos animais limpos, Noé tomou para si
de cada espécie 7 casais, o macho e sua fêmea. E dos animais que não são limpos, de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Se ele porventura tomasse de algum animal que não fosse limpo para o seu consumo, esta espécie não procriaria e seria extinta, não é mesmo? E não podemos nos esquecer também de um outro detalhe muito importante, que Deus deixou uma orientação para Noé e seus descendentes, a de que a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não deveria ser consumido, ou seja, o sangue de qualquer animal, segundo orientação do próprio Deus, não deve ser consumido, entendem? Muito tempo depois, Moisés deixou relatado para o povo do Senhor uma relação dos animais, aves e peixes que poderiam, como também os que não deveriam ser comidos. E é neste ponto do estudo de hoje que pretendo me estender um pouco mais. Esta relação está no livro de Levíticos, no capítulo 11. Vejamos a partir do verso 1. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis entre todos os animais que estão sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas e cuja fenda das unhas se divide em duas e rumina. Entre os animais, aquilo comereis. Vejam, devem ter as unhas fendidas e cuja fenda das unhas se divide em duas e rumina, como a vaca e o boi, por exemplo. Todavia, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, como o camelo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será impuro. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Este vos será impuro. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será impura. E o suíno, embora tenha unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, ele não rumina. Este vos será impuro. Da sua carne não comereis, nem tocareis a sua carcaça. Estes vos serão impuros. Isto comereis de tudo o que está nas águas. Tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Vejam, deve ter barbatanas e escamas. E tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, tudo que se move nas águas e qualquer vida que está nas águas, estes serão abominação para vós. Percebam que a frase se repete, verso 11. Eles serão uma abominação para vós. Não comereis da sua carne, porém tereis suas carcaças como abominação. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será uma abominação para vós. E estas são as que abominareis entre as aves. Não serão consumidas, são uma abominação. A águia e o quebrantoço e o chofrango, e o falcão e o papagaio, segundo a sua espécie. Todo o corvo, segundo a sua espécie, e a coruja, e o falcão da noite, e o cuco e o gavião, segundo a sua espécie, e a pequena coruja, e o corvo marinho, e a grande coruja, e o cisne, e o pelicano, e o alcatraz, e a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo o inseto que voa, que anda de quatro, será uma abominação para vós. Contudo, esses podereis comer de todo inseto que rasteja e voa, que anda de quatro. O que tiver pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra, esses podereis comer, a locusta segundo a sua espécie, e a locusta lisa segundo a sua espécie, e o besouro segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Porém, todas as outras coisas rastejantes e voadoras, que têm 4 pés, serão uma abominação para vós, e por estes sereis impuros. Qualquer que tocar a sua carcaça será impuro até a tarde, e qualquer que levar as suas carcaças lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde. As carcaças de todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas, e que não rumina, vos será por impuro. Todo aquele que tocar neles será impuro. E tudo que anda sobre as suas patas, entre todos os tipos de animais que andam de 4, esses vos são impuros. Qualquer que tocar sua carcaça será impuro até a tarde. E o que levar a sua carcaça lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde.
eles vos serão por impuros. Verso 29. Estes também vos serão por impuros entre as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato e a tartaruga segundo a sua espécie, e o ouriço e o camaleão e a lagartixa, e o caracol e a toupeira. Estes são impuros para vós entre tudo que rasteja. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será impuro até a tarde. Também será impuro tudo aquilo que cair sobre um destes, estando morto, seja algum vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz algum trabalho. Será colocado na água e será impuro até a tarde. Depois será purificado. E todo vaso de barro em que algum deles cair, tudo que estiver nele será impuro, e o quebrareis. De todo alimento que pode ser comido, sobre o qual vier tal água, será impuro. E toda bebida que se beber em tal vaso será impura. E tudo aquilo sobre o que cair alguma parte da sua carcaça será impuro. Seja o forno ou fornos para a panela, esses deverão ser quebrados, porque são impuros, e serão impuros para vós. Porém, a fonte ou cisterna, onde há muita água, será limpa, mas quem tocar na sua carcaça será impuro. E se alguma parte da sua carcaça cair sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas, se alguma água for colocada sobre a semente, e alguma parte da sua carcaça cair sobre ela, vos será por impura. E se morrer algum animal, do qual vós podeis comer, aquele que tocar na sua carcaça será impuro até a tarde. Percebam que mesmo os animais que são puros, mas que morrerem por si mesmos, passam a ser impuros. Verso 40. E aquele que comer da sua carcaça lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde. E também quem levar a sua carcaça lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde. E cada coisa rastejante que se arrasta sobre a terra será uma abominação, e isto não se comerá, tudo o que anda sobre a barriga, como a cobra ou o jacaré, por exemplo. E tudo que anda de quatro, ou tudo que tem mais pés entre todas as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra, não comereis, porque são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhuma coisa rastejante que se arrasta, nem vos contamineis com eles, para não serdes contaminados por eles. Continuando o verso 44, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz sair da terra do Egito para ser vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer uma diferença entre o impuro e o limpo, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Interessante, não é mesmo? Lembrando que essas são orientações deixadas pelo próprio Deus em sua palavra. Penso que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem o conhecimento desses assuntos. Mas o Senhor deseja que alcancemos uma felicidade plena. E para que isso seja possível, se faz necessário que tenhamos uma boa saúde. E para tal, precisamos saber diferenciar o que podemos do que não podemos comer, não é mesmo? Agora vejamos dois exemplos no Antigo Testamento de uma pessoa que optou por colocar essas orientações em prática em sua vida. E também de uma outra pessoa que, infelizmente, escolheu não colocar essas orientações em prática em sua vida. Vejamos primeiro o exemplo do profeta Daniel, no capítulo 1 de seu próprio livro. Neste vídeo, não vou me aprofundar muito nos assuntos deste capítulo, mas creio que este testemunho seja do conhecimento de todos. E também temos um vídeo em nossa série de Daniel que relata em detalhes este capítulo. Vejamos a partir do verso 8. Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse.
Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. Percebam que quando nos propomos a fazer o que agrada ao Senhor, Ele providencia os meios para que isso aconteça. Verso 10. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: Eu temo o meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois, por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Ou seja, além de Daniel e seus 3 companheiros, haviam outros jovens de origem israelita. Então vós me faríeis arriscar a minha cabeça diante do rei. Então disse Daniel a Meusar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então, que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então, ele lhes consentiu neste assunto, e os provou por 10 dias. E ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Então Meusar tirou-lhes a porção do alimento, e o vinho que eles deveriam beber, e deu-lhes legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. E nós sabemos que o Senhor permaneceu com Daniel e o capacitou por todos os dias da vida dele, não é mesmo? Daniel foi um tipo de Cristo para os seus dias, assim como foram Enoque, Noé, Moisés, José e tantos outros. Vejamos agora o exemplo de alguém que também poderia ter sido um exemplo de Cristo em seus dias, mas que, infelizmente, não deu ouvidos às orientações do Senhor. Trata-se de Sansão. Vejamos no livro de Juízes, no capítulo 13, a partir do verso 1. E os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Ou seja, por motivo de rebeldia por parte do povo de Deus, o Senhor os havia entregue nas mãos dos filisteus já haviam 40 anos. Verso 2. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril e não dava à luz. E o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Jesus Cristo, esta expressão na Bíblia, o anjo do Senhor, se refere a Jesus Cristo, apareceu para a mulher e lhe disse: Eis que agora tu és estéril e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, prestem atenção. Guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, as quais Moisés havia deixado registrado no capítulo 11 do livro de Levíticos, o qual vimos há pouco. Verso 5. Pois eis que conceberás, e darás à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre. E ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, este filho que nasceria de uma mulher estéril seria capacitado pelo Senhor a libertar Israel das mãos dos filisteus. Esta criança deveria ser nazireu, isto é, separado e consagrado para servir a Deus, submetido a um voto de se manter puro, o qual o vinculava a muitas proibições. Não podia beber bebidas alcoólicas, tocar em um cadáver ou cortar o cabelo, dentre outras. Bom, também não vou me aprofundar na história de Sansão, mas sabemos que ele, infelizmente,
Porquanto escolheu o caminho da rebeldia e optou por não dar ouvidos às instruções do Senhor, tendo nascido de uma mulher estéril e escolhido para ser o libertador do povo de Deus das mãos dos filisteus, o que se cumpriu, ainda que não da maneira como poderia ter sido, pois quebrou o seu voto de Nazireu, ingerindo bebidas alcoólicas, tocando em um cadáver e tendo o cabelo cortado, mesmo que pela astúcia de uma mulher, tal como relatado na palavra, e acabou por morrer de uma forma tão trágica, infelizmente. Vejamos mais 2 exemplos, agora no Novo Testamento, de homens que também foram separados por Deus para libertar o seu povo do jugo do pecado. O primeiro deles, João Batista. Vejamos no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 1. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abiás, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabete. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, eram irrepreensíveis. Ou seja, tinham conhecimento sobre o livro de Levítico, o qual fazia parte do que era chamado de ordenanças, e quanto ao que podiam e ao que não deveriam comer, até porque o próprio Zacarias era um sacerdote, e uma de suas funções era justamente ensinar o povo sobre este assunto, entendem? Verso 7. E eles não tinham filho, porque Elizabete era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Aqui não se trata de Jesus Cristo, mas de um anjo. Verso 12. E quando Zacarias ouviu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Elizabete te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: Como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho e a minha esposa avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus. Eu sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. E o povo esperava por Zacarias e admiravam-se de que ele demorasse tanto tempo no templo. E quando ele saiu, não podia falar com eles. E perceberam que ele havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo-se completado os dias do seu ministério, ele partiu para sua própria casa. E, depois daqueles dias, sua esposa Elizabete engravidou e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. E a palavra do Senhor deixou relatado no livro de Mateus como se vestia e qual foi a dieta alimentar de João Batista. No capítulo 3, verso 4, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, tal como se vestia Elias, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. Em outras traduções, encontramos gafanhotos em lugar de locustas. Ou seja, João Batista se alimentava de acordo com a orientação que Moisés, servo do Senhor, deixou no capítulo 11 do livro de Levíticos.
Dando continuidade no livro de Lucas, ainda no capítulo 1, agora a partir do verso 26. E, no sexto mês, aqui se referindo ao sexto mês de gestação de Elizabeth, a qual seria a mãe de João Batista. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus, que significa Salvador. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E, eis que tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para ela, que era chamada estéril. Porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou a Elizabeth. E aconteceu que, quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre. E Elizabeth foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: Abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isto é para mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois, eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. E Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus meu Salvador. Pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto, eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada, porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em geração. Ele mostrou força com o seu braço. Ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou vazio. Ele ajudou a seu servo Israel, em lembrança de sua misericórdia, como ele falou aos nossos pais, a Abraão e a sua semente para sempre. Amém. Quanto ao testemunho de Jesus, o Cristo, nosso Redentor, sabemos pelo que está registrado no Evangelho de João, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ainda assim, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Tendo criado todas as coisas, o Senhor criou também leis, ordenanças e estatutos, para que assim houvesse harmonia entre toda a criação, para que todos permanecessem seguros e fossem felizes. Sabem, Jesus não precisava ter morrido por nós naquela cruz, como também não precisava ter se batizado, pois não havia nele pecado algum, mas escolheu não ser rebelde às suas próprias leis. E para nos redimir, porquanto nos ama com amor infinito,
decidiu cumprir em si mesmo as consequências que são devidas por cada um de nós. E para isso, como está registrado no livro de Hebreus, Jesus se tornou um pouco menor do que os anjos. E por causa do sofrimento da morte, foi coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem, pagando assim o preço de nossa rebeldia. Por tudo isso, certamente Cristo seguiu os mesmos princípios de saúde, os quais ele mesmo prescreveu para os nossos primeiros pais. A palavra do Senhor nos relata ainda um grupo de pessoas para as quais se declara um número específico de 144 mil, o que está relatado no livro de Apocalipse. Vejamos no capítulo 14, os 5 primeiros versos. E eu olhei, e eis que o Cordeiro, o próprio Jesus Cristo, estava em pé sobre o monte Sião, o lugar santo de Deus. E com ele 144 mil, tendo o nome de seu Pai inscrito em suas testas. Ou seja, estes são os que receberam o selo de Deus. Verso 2. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas arpeando com as suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. Assunto dos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144 mil que foram redimidos da terra. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres. Mulheres em profecia se refere às igrejas, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia ou engano, porque eles estão sem culpa, irrepreensíveis, diante do trono de Deus. Estes, por ocasião da segunda vinda de Cristo a este mundo, serão aqueles que estarão de pé para receber o Cordeiro. Mas para isso, estarão física e mentalmente preparados. Terão em suas testas o nome ou o selo do Pai, um sinal daqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé de Jesus. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres. Estes são os que seguem a Cristo para onde quer que ele vá, obedecendo às suas leis, ordenanças e preceitos. Certamente seguem os mesmos princípios de saúde prescritos na palavra do Senhor. E para finalizar, como nos alimentaremos após o fim deste mundo, na eternidade? Vejamos o que o livro de Apocalipse nos revela no capítulo 22, o último da Bíblia, o qual descreve uma eternidade onde não mais existirá o pecado. Verso 1. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua, e em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês. Ou seja, voltaremos a nos alimentar daquilo que o Senhor havia prescrito para os nossos primeiros pais, frutos de árvores. E a mesma árvore dará 12 frutos diferentes, um a cada mês. E as folhas desta árvore serão para a cura das nações. Assim sendo, não haverá mais doenças, pois seremos saudáveis para sempre e sempre. Verso 3. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Amém. Pois só o Senhor é digno de nosso louvor e adoração, pois foi Ele quem criou todas as coisas, e a quem tudo pertence eternamente. Assim seja. Só mais um último detalhe. Lembram que vimos no princípio de nosso estudo de hoje, no verso 17 do capítulo 3 de Gênesis, que amaldiçoada é a terra por tua causa, ou seja, devido à rebeldia de nossos primeiros pais, por comerem da árvore a qual o Senhor havia ordenado que não comessem dela, e que eu acrescentei ainda que a harmonia que existiu entre todos os seres, com a entrada do pecado em nosso mundo, deixou de existir, e os animais começaram a se atacar para inclusive se alimentarem um dos outros,
E a terra já não mais dava do seu fruto de forma espontânea, e a partir de então, com sofrimento, ou seja, através do trabalho, Adão e sua descendência comeriam por todos os dias de suas vidas? Pois bem, tudo isso deixará de ser assim, e voltará a ser como no princípio, como antes da existência do pecado. Como está registrado no livro de Isaías, o lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha com o novilho, e pó será a comida da serpente. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Bom, é isso. Mostramos aqui muitos textos com o objetivo de buscar na palavra do Senhor qual era o plano de Deus para que vivêssemos de forma saudável e pudéssemos assim alcançarmos uma felicidade plena. E isso não somente o primeiro casal, mas uma humanidade inteira, a qual estivesse apta a viver eternamente. Plano este que permanece válido, mesmo após a entrada do pecado em nosso mundo, pois ainda que vivendo em um mundo de pecados, podemos ousar por permanecermos firmes, não nos permitindo contaminarmos com alimentos inadequados para o bom funcionamento dos órgãos que compõem o nosso corpo. Estes textos nos trazem orientações, dadas pelo próprio Criador, as quais, sendo seguidas, certamente nos trarão benefícios. Vimos aqui quais os princípios de saúde dados a nossos primeiros pais, Adão e sua mulher, e acompanhamos o quanto eram longevos os primeiros descendentes de Adão, os quais viveram antes do dilúvio. Vimos também que mesmo após a autorização dada por Deus a Noé, permitindo que ele, sua família e descendentes comessem carne, isso veio acompanhado de certos princípios, os quais foram descritos por seu servo Moisés no livro de Levíticos. Princípios de saúde estes que foram seguidos por muitos daqueles os quais se dispuseram a servir o Criador, e mais do que isso, se ofereceram para serem testemunhas vivas do que o Senhor espera e deseja para cada um de seus filhos e filhas, pois foram um tipo de Cristo para os que viveram em sua época. Vimos também que estes princípios de saúde, quando seguidos, vêm acompanhados de benefícios e também de bênçãos, e que as pessoas que desejam servir fielmente ao Criador necessitam estar aptas, inclusive física e espiritualmente, para só assim serem capazes de compreender e estarem em sintonia com o Santo Espírito de Deus nos últimos dias. E por fim, vimos também que o Senhor está preparando um exército de 144 mil, os quais, como a própria palavra descreve, estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia ou engano, porque eles são sem culpa, irrepreensíveis, diante do trono de Deus. E por fim, vimos que no último capítulo do último livro da palavra que o Senhor deixou para nós, estão descritos os princípios de saúde, ou do que deveremos nos alimentar por toda a eternidade, que será do mesmo que fora recomendado para os nossos primeiros pais, Adão e sua mulher. Sim, foi mostrado a João, o apóstolo, e ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. E eu termino repetindo o verso 25 do capítulo 65 de Isaías. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como um novilho, e pó será a comida da serpente. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Assim seja. No próximo vídeo, o meu menino, o Mateus, estará dando início a uma nova série, agora sobre o livro de Apocalipse. E o assunto do meu próximo vídeo será sobre fé. Oremos. Senhor,
Sou muito grato por mais esta oportunidade. Ajuda-nos, ó Pai, a colocarmos em prática tudo o que aqui nos foi revelado. E quanto ao que não conseguimos compreender, que o Teu Santo Espírito nos venha acrescentar. Concede-nos a Tua companhia. É o que te pedimos e agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.